considere aqui um objeto de massa m sobre uma superfície que forma um ângulo alfa com a horizontal. E aqui nós queremos saber quais são as forças ou qual é a força responsável por fazer esse objeto descer ao longo do plano inclinado. Bom, para isso devemos colocar as forças que atuam sobre tal objeto. Para esse corpo de massa m, dentro do campo gravitacional da Terra, você vai ter aí a ação de uma força que é a força peso, que é uma força vertical para baixo. Então vamos verificar que sobre esse objeto vai aparecer uma força que nós vamos chamar de força peso. Tranquilo? Além disso, você também verifica que existe um contato entre o objeto de massa m e o plano inclinado, fazendo com que apareça sobre tal objeto uma força que nós chamamos de força normal. Se o bloco empurra o plano, pela terceira lei de Newton, o plano também empurra esse objeto. Tranquilo? Só que eu pergunto, das forças, do jeito que elas estão configuradas aí na figura, você consegue saber qual é a força que faz ou que movimenta esse objeto ao longo do plano? Não, né? Nós devemos aqui fazer a decomposição da força-peso ao longo de dois eixos. Professor, que eixos são esses? Olha só, vamos pegar aqui um eixo que eu vou chamar de eixo X, que é um eixo paralelo ao plano inclinado, enquanto que o eixo Y, ele é um eixo perpendicular ao nosso plano inclinado. E aí podemos fazer agora a decomposição da força-peso ao longo dos eixos X e Y. E a força-peso ao longo do eixo X, ao longo do eixo paralelo ao plano inclinado, dá origem a uma componente da força que nós vamos aqui chamar de P de Px, da força-peso ao longo do eixo X. E fazer da mesma coisa para o eixo Y, que é o eixo perpendicular ao plano inclinado, você vai aqui gerar uma componente do peso que nós vamos chamar de P de Py, que é o peso ao longo do eixo Y. E observando a configuração do vetor peso e suas componentes Px e Py, eu quero que vocês observem que esse ângulo entre a força peso e a componente Py, esse ângulo também vale alfa, que é o ângulo do plano inclinado. E aí, bom, olhando para essa mesma região, vamos pegar aqui o vetor, a componente Px, e vamos fazer a translação mantendo as mesmas características para esse ponto, para essa outra região, em que aqui eu adicionei o vetor Px. E agora? Bom, agora você consegue ver que vetorialmente eu posso ter uma expressão que diz que o vetor P é a soma das componentes Px e quem, professor? E Py. Sim? Fica claro para você essa relação entre o vetor P e suas componentes? Sim, né? Só que também nota que eu formei aí um triângulo, que é um triângulo retângulo, em que você tem como hipotenusa o vetor P e como catetos você tem a componente Px e a componente Py. Então, se eu quisesse aqui calcular o módulo do vetor P, você poderia aplicar Pitágoras, de tal forma que aplicando Pitágoras você fica com P ao quadrado, como sendo igual a Px ao quadrado mais Py ao quadrado. Então aqui nós temos o módulo do vetor peso. E aí, bom, observando ainda esse triângulo que nós determinamos analisando o plano inclinado, eu quero aqui encontrar uma relação ou o valor, como calcular as componentes Px e Py. Para isso, nós vamos aqui utilizar o seno e o cosseno do ângulo alfa. Porque, olha só, seno de alfa seria igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso triângulo, o cateto oposto ao ângulo alfa é a componente Px e a hipotenusa seria o próprio peso. Ah, professor, então aqui multiplicando meio pelos extremos, nós concluímos que a componente Px, ou o módulo da componente Px, ela é igual ao peso vezes o seno de alfa, vezes o seno do ângulo do plano inclinado, de fato.
E para você encontrar o módulo da componente PY, você aplica uma relação trigonométrica que é o cosseno. Se nós aplicarmos nesse triângulo o cosseno, você tem que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No nosso triângulo, o cateto adjacente ao ângulo alfa é a componente PY, enquanto que a hipotenusa é o vetor peso. E aí, bom, multiplicando o meio pelos extremos, você também chega a concluir que a componente ou módulo da componente PY seria P, o módulo do peso, vezes o cosseno de alfa, o cosseno do ângulo do plano inclinado. E aqui, para finalizar, nós podemos saber qual é a força ou quais são as forças responsáveis por fazer o objeto descer ao longo do plano. Ah, professor, verdade, o senhor comentou isso no começo do vídeo. Exato. Pela figura, agora, com a força-peso decomposta em suas componentes, você consegue ver que a componente Px, ela é a força responsável pelo movimento do corpo ao longo do plano, ok? Enquanto que a componente PY, ela é aquela componente do peso responsável pelo equilíbrio do bloco ao longo do eixo Y, do eixo perpendicular ao plano inclinado. Professor, como assim? Perceba que se a força normal ela não fosse igual à componente PY, caracterizando aqui o equilíbrio, esse bloco ele iria ou subir, deixando plano, ou ele iria descer, afundando no plano inclinado. Para que ele permaneça sobre essa superfície, a força normal ela precisa ser igual à força PY.